Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o Palmeiras 2-0, poderia ter sido mais, né? Tinha muito torcedor aí, tava confiante no Palmeiras, né? Mas o Flamengo não tomou conhecimento, foi na casa do Palmeiras, como é de costume, passou por cima do Palmeiras e agora só o que resta é os palmeirenses começar o chororô, né? E olha que se tem um time prejudicado foi o Flamengo, né? Pra mim o Flamengo foi prejudicado, pessoal, claramente. Não foi pênalti Varela, foi pênalti, claro, em cima de Arrascaeta. Gustavo Gomes era para ter sido expulso, mas os palmeirenses, a mídia, deixa passar em branco, né? O Flamengo jogou bem, tá 1 ponto do Palmeiras, pode ir para o Mundial de Clubes, líder da competição, né? Só falta vencer o Fortaleza e o Palmeiras não vencer é o Cruzeiro no campo do Cruzeiro, né? Mas Felipe Luiz foi bem claro, deixou bem claro o que é que ele pensa, soltou o verbo, né? Apesar da vitória, ele soltou o verbo. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou aí. Créditos ao vídeo, né? Flamengo TV, link da descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Alô, caramba. Também, mas não. Eu vejo que foi um jogo muito disputado. Líder e vice-líder do campeonato. Os dois maiores elencos, né, do país, como eu disse antes. Talvez o clássico do futebol brasileiro, clássico moderno do futebol brasileiro. E o Palmeiras, ele te leva num terreno onde te impede um pouco a tua forma de jogar, leva você até onde ele quer na forma de defender, né? Então, sabíamos disso, sabíamos da força que eles têm, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. Mas o time não abdicou nenhum momento de jogar, tentou jogar em todos os aspectos, tanto saídas curtas, médias, longas. E, claro, o Palmeiras tem um grande elenco e muitas delas conseguiu impedir, mas fomos mais determinantes nas áreas, criamos chances, tivemos controle no segundo tempo, fizemos o jogo levamos o jogo onde a gente queria e a partir do gol, claro, aí realmente foi superação. Jogadores que já estavam mais cansados, né? Mas mesmo assim correram até o final e as trocas depois potencializaram a equipe, todas elas melhoraram a equipe e hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então eu gostaria de ressaltar isso aí. Os jogadores foram esse espírito de equipe prevaleceu. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos 2 pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental, como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti. Não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim, preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles para mim, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Está muito igualado do rebaixamento até o primeiro, não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, é um calendário
que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores, e os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Felipe, boa noite. Felipe, é um jogo com muita condição adversa. Você não tinha o Gerson, você não tinha o Pulgar. Você várias vezes já falou da importância do Pulgar no seu time, que todas as bolas passam por ele ali. Para montar o time com ele, acredito que seja mais fácil. Além disso, você tinha um gramado sintético, que é uma preocupação para todo técnico. E o segundo gol do Flamengo, ele sai numa jogada do Ayrton Lucas com o Alaciano. 2 jogadores que você tira do banco e coloca no jogo quando o Flamengo vencia de 1-0, e óbvio que o Palmeiras iria para cima. Eu queria saber de você, assim, como técnico, como é bom você tirar 2 jogadores do banco, o Ayrton Lucas, que vinha sendo muito contestado. Você chegou a falar, olha, o Ayrton está sendo contestado, mas ele me colocou no banco. É um bom jogador. Como é bom para você tirar os jogadores do banco e eles resolverem, podemos dizer assim, entre aspas, um jogo grande como esse? Eu costumo dizer para eles que o pessoal que não começa, eles são potencializadores da equipe. Então, para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra 5 minutos do que o que joga 85. Porque muitas vezes ele entra e ele resolve o jogo em 5 minutos. E vimos isso, por exemplo, na final da Copa do Brasil ano passado. Plata e Bruno entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Então, para mim, as trocas, e muitas das vezes eu penso também nessas trocas, são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso que eu gostaria de enaltecer e falar do fator equipe, porque a gente sempre fala muito, e vocês fazem muitas perguntas, e justo, né, sobre cada jogador individualmente, mas eu tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo, e eles entendem isso, entenderam isso. Por exemplo, hoje uma troca foi o Pedro, que entrou acho que 8 minutos ou 10 minutos, e entrou segurando, sustentando bola, dando esse alívio para a equipe que a gente precisava tanto, e melhorou a equipe a partir do momento que ele entrou no campo. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, esses são os jogadores que são diferenciais e, como eu falei, potencializam a equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Com a ausência do Wesley, você precisou colocar o Varela hoje na lateral direita, só que durante boa parte do segundo tempo, o Varela foi colocado de volante, sendo que uma das opções também poderia ser o Léo Ortiz ali, né, na posição. E eu queria saber o porquê que você preferiu optar pelo Varela, obviamente não é uma decisão desse jogo, vem durante a semana, porque eu preferiu pelo Varela de volante e não o Léo Ortiz. Bom, primeiro, falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se um time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais. Mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo, e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais. E mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os 2 zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime. Então optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E realmente o Varela foi muito bem de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render, e feliz por ter dado certo. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Você próprio, na coletiva após a Copa do Brasil, enalteceu a importância deste confronto. Você disse, eu concordo, isso não define o Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa pela frente, mas não é um jogo qualquer e não foi um adversário qualquer. Queria saber de você o peso que essa vitória tem para a continuidade do trabalho nessa reta final de preparação para uma competição importante. Tem um jogo também decisivo na próxima quarta-feira, e para você em especial. Havia muitas críticas, né, por parte da crônica especializada e até de parte da torcida com relação aos últimos resultados, a oscilação da equipe. Queria saber de você o peso que tem uma vitória diante do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque. Bom, a vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar,
temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o resultado eu não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como eu sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez porque o Flamengo exige isso. Okay? Boa noite, Felipe. Pessoal, o Felipe Luiz aí sendo bem claro, né? Bem realista, né? Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, né, pessoal? Claro, é como ele disse, nem sempre o time vai vencer como a gente quer, né? Passando por cima dos adversários, né? É como o torcedor do Flamengo sempre quer. O torcedor do Flamengo quer sempre ver o Flamengo passando por cima dos seus adversários, não tomando conhecimento. Infelizmente, o futebol não é assim, né? Do outro lado tem um adversário, né? No jogo de hoje, ficou bem claro, né? Ficou bem claro com as mexidas de Felipe Luiz, o Flamengo venceu o jogo. Principalmente mudanças táticas. Tira Varela, vem para o meio, Danilo vai para a lateral. Isso aí subiu o potencial do Flamengo, né? E Varela dá mais mobilidade ali no meio campo, né? Então, para mim, o Flamengo ganhou o jogo nessas mudanças. Claro, a mudança no segundo tempo também, que entrou Pedro, entrou Ayrton Lucas, né? Potencializou, entrou os caras mais descansados, né? E o Flamengo fechou o caixão com chave de ouro, 2-0, né? Poderia ter sido mais, os palmeirenses vão chorar muito. Mas para mim, não foi pênalti em cima de Varela, foi pênalti em cima de Arrascaeta. Tem um lance que a mídia passa despercebido, né? Não sei se vocês já prestaram atenção. Foi o pisão no tornozelo de Gustavo Gomes, ainda no primeiro tempo, né? Gustavo Gomes em cima de Luiz Araújo. Ele já tinha amarelo, era o segundo amarelo. O VAR sequer chamou. Teve o pisão, claro, né? No tornozelo, né? Mas os palmeirenses preferem chorar, né? 8 anos, pessoal, que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo, né? Na casa deles, né? Isso aí já se tornou um tabu e tá deixando os torcedores palmeirenses aí revoltados, indignados, né? Eles vêm e vamos ser bem realistas, né? Eu via muito torcedor aí no meio de semana dizendo o Palmeiras vai passar por cima, o Palmeiras vai massacrar, o Palmeiras não vai tomar conhecimento. E olha que não foi isso que a gente viu. Só o Palmeiras vinha vencendo os jogos ok, né? Mas o futebol era péssimo. Vamos ser realistas, né? O futebol apresentado pelo Palmeiras era péssimo, né? Não era um futebol que dissesse que ele ia passar por cima do Flamengo, né? Você vê, o Flamengo não fez um jogo que a gente está acostumado a ver. Arrascaeta não jogou bem. Claro, fez o gol, foi decisivo. Quando precisou dele, ele estava lá. Mas bem abaixo. Gerson, bem abaixo. Bruno Henrique, como sempre, Bruno Henrique para mim só tá no time porque corre muito, né? Bem abaixo. Everton Cebolinha, mal. No segundo tempo entrou o Michael, foi um pouco melhor. No final do jogo entrou o Pedro. Entrou o Danilo, que foi bem também, né? Mas é isso, né? Mais um ano, os palmeirenses aí revoltados, indignados, que não conseguem vencer o Flamengo. E agora vão botar culpa no árbitro, né? Como é de praxe, né? Eles sempre procurando uma desculpa para querer passar o pano, né? E a mídia paulista acompanha, né? A mídia paulista sempre acompanhando o ritmo, né? Querer passar o pano numa coisa que tá na cara. Se teve um time prejudicado, pessoal, foi o Flamengo. Felipe Luiz foi bem claro na sua entrevista, né? Deixou tudo detalhado, né? Vai perder, mas por trabalho não é, né? Ele tá fazendo o trabalho certo, tá trabalhando bem. E eu acho que a tendência é a virada de chave que eu sempre falava, né? Esse jogo do Palmeiras aí, se o Flamengo vencer, dá uma virada de chave, né? Tem um jogo aí importantíssimo, né? Contra o Deportivo Táchira. Maracanã vai estar lotado.
a torcida apoiando, a gente vai vencer, se classificar na Libertadores e eu digo a você de certeza, se o Flamengo ficar em segundo, ninguém quer pegar o Flamengo. E ainda tem chance de ficar em primeiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.